Cristão, seja um belo retrato de um santo para o mundo. Parte 01, dia 8 de novembro de 2024. Meu pé segurou seus passos. Eu guardei seu caminho e não declinei, nem me afastei do mandamento de seus lábios. Estimei as palavras de sua boca mais do que meu alimento necessário. Jó 23, 11, 12. Assim Jó fala de si mesmo, não como vanglória, mas como justificativa. Ele faz o temanita e seus dois companheiros apresentaram acusações distintas contra o caráter de Jó, porque o viram em total miséria. Concluíram que suas adversidades devem ter sido enviadas como punição por seu pecado e, portanto, o julgaram um hipócrita, que sob o disfarce da religião havia exercido opressão e tirania. Zofar havia insinuado que a maldade era doce na boca de Jó e que ele escondia a iniquidade debaixo de sua língua. Elifaz o acusou de dureza de coração para com os pobres e ousou dizer: fizeste um penhor de teu irmão por nada e despojaste os nus de suas vestes. Este último, por sua própria impossibilidade, pretendia mostrar a extrema mesquinhez a que ele falsamente imaginou que Jó deveria ter descido. Como ele poderia despir ao nu? Ele estava evidentemente atirando ao acaso, como nem ele nem seus companheiros puderam descobrir qualquer mancha palpável em Jó sobre a qual pudessem colocar o dedo distintamente. Eles o espalharam à torto e à direito com suas acusações infundadas. Eles compensaram com veneno a falta de provas para apoiar suas acusações. Eles tinham certeza de que deveria haver algum grande pecado nele para ter adquirido tais aflições extraordinárias e, portanto, ferindo-o por toda parte, esperavam tocar o local dolorido. Que sirvam de advertência para nunca julgarmos os homens ou mulheres por suas circunstâncias e nunca concluirmos que um homem ou mulher deve ser mau, porque caiu da riqueza para a pobreza. Eles o espancaram à torto e à direito com suas acusações infundadas. Eles compensaram com veneno a falta de provas para apoiar suas acusações. Jó, porém, conhecia sua inocência e estava determinado a não ceder a eles. Ele disse: vocês são falsificadores de mentiras, médicos sem valor. Ele lutou a batalha bravamente. Não, talvez sem uma pequena demonstração de temperamento e justiça própria, mas ainda com muito menos do que qualquer um de nós teria mostrado se estivéssemos na mesma situação e se estivéssemos igualmente conscientes da perfeita integridade. Nesta parte de sua autodefesa, ele esboçou uma bela imagem de um homem perfeito e reto diante de Deus. Ele colocou diante de nós a imagem a qual devemos procurar nos conformar. Aqui está o alto ideal pelo qual todo cristão deve se esforçar, e feliz será aquele que o atingir. Bem-aventurado aquele que na hora da sua angústia, peço a você, primeiro, que inspecione a imagem da vida santa de Jó, para que você possa fazer dela o seu modelo. Depois de ter feito isso, vamos olhar um pouco abaixo da superfície fazendo a pergunta: como ele foi capaz de levar uma vida tão admirável como esta? Com que carne se alimentou este grande patriarca que se tornou tão eminente? Encontraremos a resposta em nosso segundo tópico: o santo sustento de Jó.
Eu estimei as palavras de sua boca mais do que meu alimento necessário. Que ele, que operou em Jó, sua paciência e integridade, por esta nossa meditação, nos ensine as mesmas virtudes pelo poder do Espírito Santo. 1. Sentemos-nos diante deste esboço da vida santa de Jó. Valerá apenas um estudo meditativo. Observe, primeiro, que Jó sempre foi um homem temente a Deus e que andava segundo o governo divino. Nas palavras diante de nós, ele fala muito sobre as coisas de Deus, seus passos, seu caminho, o mandamento dos seus lábios, as palavras de sua boca. Ele era preeminentemente alguém que teme a Deus e se desvia do mal. Ele sabia que Deus era o Senhor e digno de ser servido e, portanto, vivia em obediência à sua lei, que estava escrita em sua consciência instruída. Seu caminho era o caminho de Deus. Ele escolheu o caminho que o Senhor ordenou. Ele não buscou o seu próprio prazer, nem a realização de sua própria vontade, nem seguiu a moda da época, nem se conformou com a opinião dominante ou costume da época em que viveu. Moda e costume não era nada para ele. Ele não conhecia nenhuma regra além da vontade do Todo-Poderoso. Como um alto penhasco que enfrenta o dilúvio, ele se destacou quase sozinho, uma testemunha de Deus em um mundo idólatra. Ele possuía o Deus vivo e vivia, como vendo aquele que é invisível. A vontade de Deus assumiu o leme do navio, e o navio foi conduzido no curso de Deus, de acordo com a bússola divina da justiça infalível e o mapa infalível da vontade divina. Este é um ótimo ponto para começar e, de fato, a única base segura de um caráter nobre. Faça esta pergunta ao homem que busca ser o arquiteto de um caráter nobre e honrado. Onde você coloca Deus? Ele é o segundo com você? Então, no julgamento daquelas visões, compreende todos os relacionamentos humanos. Você levará um tipo de vida muito secundário, pois a primeira é mais urgente, a obrigação do seu ser será desconsiderada. Mas Deus está em primeiro lugar com você? É esta sua determinação? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você busca primeiro o reino de Deus e sua justiça? Se assim for, você está lançando as bases para um caráter completo ou santo, pois começa reconhecendo sua maior responsabilidade. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, este estudo que está começando hoje, abençoa-o, ó Pai, para que as pessoas possam entender a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu lhe rogo e lhe peço a Tua bênção sobre este estudo. Amém e amém.